Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo a mais uma aula da Formação Teológica Imagine. Hoje nós vamos falar sobre a encarnação de Jesus. Não se preocupe, tá? Porque esse módulo ele começa um pouco pesado mesmo, falando de pecado, de confronto, mas de fato o que aconteceu com a humanidade é pesado, mas eu te garanto, vai ficando mais leve, mais lindo. E hoje nós vamos ver uma coisa linda, maravilhosa do campo da teologia, que é esse estudo aqui da encarnação de Jesus. Vamos entender como que a pessoa do Filho, que é Deus, encarnou, veio em carne e osso. Como que se deu isso? Talvez uma aula que vai gerar mais dúvidas, mas eu espero também que gere mais respostas para você, porque você vai realmente aprender aqui o caráter do Pai e entender o valor, o nível de entrega de Jesus. Amém? Então vamos entender aqui o verbo que se fez carne. Você ouve falar isso em todo lugar, né? O verbo se fez carne, o verbo se fez carne. O que é isso? Olha o que João vai dizer ali no seu evangelho, capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. No início do capítulo 1, ele vai dizer ali que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus e estava no princípio. Que princípio? Antes de todas as coisas serem criadas. Que verbo é esse? O verso 14 vai nos mostrar. Jesus Cristo. Ele é o verbo, o que foi, por meio dele todas as coisas foram criadas, então ele é o unigênito vindo do Pai, certo? Então Jesus vem para estabelecer aquilo que estava definido na eternidade. Vamos entender aqui, olha, a divindade de Jesus. Eu te mostrei que João capítulo 1, verso 1 mostra que esse verbo, ele não é somente uma palavra lançada ao ar, ele não é somente uma manifestação, uma teofania, não. Ele é o próprio Deus que estava no princípio, certo? E se fez carne. Então, ele é plenamente Deus. Ele é plenamente Deus. Quando olhamos para Jesus Cristo, homem, para esse Messias que, para a comunidade judaica da época, a esperança era que viesse alguém realmente de carne e osso. Você vai entender o porquê, o motivo de ter que ser carne e osso. Porque, assim, Deus podia vir. Assim, em essência, a Trindade podia descer na terra, igual fez lá na Torre de Babel, em Gênesis. Ele podia descer na terra, ele podia fazer as coisas cumprirem, mas ele é um Deus justo. Precisava ter a mesma legalidade, a mesma natureza. Então, Jesus, ele nasce com a mesma natureza, mas não a mesma essência. Por quê? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então, esse Deus, ele se esvazia e se torna carne. E esse se torna carne, ele revela e aponta para a humanidade de Jesus. Então, ele é ao mesmo tempo Deus e, ao mesmo tempo, homem. Poxa, então está explicado. É por isso que Jesus conseguiu fazer o que fez. Não, senhor. Porque ele se esvaziou de si mesmo. Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. No sentido da vida de Jesus e ministério aqui na Terra, ele cumpriu 100% como homem. Ele foi tentado como homem e não tomou o ser Deus. Ele não abandonou, mas aqui ele está na figura de 100% humilde, de 100% Deus. Olha o que Hebreus 4,15 diz. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Isso aqui é lindo, é maravilhoso. Deixa eu te explicar. Como assim sem pecado? Jesus, ele não nasceu de Maria? Como assim? A gente não viu na aula, na primeira, na segunda aula, que em toda a humanidade, todo aquele que nasce de mulher,
ele vem já com a herança do pecado? Deixa eu te explicar isso aqui. O primeiro e o segundo tipo de nascimento explicado na Bíblia é Adão, que veio do pó da terra, ou seja, uma porção da terra, e o sopro de vida, ou seja, uma porção dos céus. Eva nasce a partir da porção carnal de Adão e a outra porção, o sopro divino. Então ele tem duas essências, uma essência perfeita, sem pecado. Depois que o homem cai, ele se torna 100% carnal. Então todos aqueles que nascem de Adão e Eva são carnais. Mas Jesus, ele não nasce mediante uma conjunção carnal. Jesus, ele não nasce através de uma relação sexual entre o homem e a mulher. O homem não participa. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo toma o ventre de Maria vazio e coloca ali o próprio Deus, ele é o ato. Quando o Espírito Santo envolve Maria, ali, o que a Bíblia está tentando nos ensinar ali nas entrelinhas? Que Deus está se esvaziando na sua infinitude, eternidade, magnitude, infinitude, poder e glória em um simples embrião. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que agora se resume a um ser bicelular, um embrião. Então, sem a participação humana, ele nasce totalmente com a essência do Espírito. Por isso que ele nasce sem pecado. Porque não há. Aqui a herança no sentido geracional, como você vê nas genealogias, é porque ele realmente nasce de Maria. Então ele é um herdeiro, ele é realmente da família de José e da família de Maria. Ele tem essa herança de Abraão, você vê lá em Mateus, certo? E em Lucas, ele vem desde de Adão, contando a genealogia de Jesus. Então, toda essa humanidade aponta para a presença de Deus entre nós. Porque o anjo, o que ele falou para Maria? O nome dele será Emanuel, Deus conosco. Deus está agora entre vocês. Vocês também aprenderam que Jesus, ele habitou, não no sentido somente de estar no meio de nós, ele tabernaculou. E quando você olha para o Velho Testamento, o que é o tabernáculo? É o lugar da manifestação da glória e da presença de Deus. É ali onde o pecado do homem vai ser tratado, apresentado pelo sumo sacerdote, e a presença de Deus vai aplacar a ira diante daquele pecado, anualmente, diante dos costumes ensinados por Deus. Olha o que Gruden diz. O grande mistério da encarnação é que Deus se tornou homem sem deixar de ser Deus. Ele entrou no nosso mundo para nos redimir e nos reconciliar com Ele. Olha que maravilhoso. Jesus, ele agora é um embrião. Ele passou por todas as fases da gestação, você imagina? Um Deus todo-poderoso, com 3 meses de gestação, fazendo a Maria enjoar, né? Fazendo ela ter desejo de grávida, e aí depois, aos 9 meses, dores de parto, ele nasce numa manjedoura, bebezinho. Eu, há 1 ano e 7 meses, experimentei isso. Que glória é segurar o filho nos braços, cara. Isso aqui mexe muito comigo, porque, de fato, Deus, ele deixou a sua glória. Olha o que diz Filipenses 2, 6 a 8. Que, embora sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Vamos entender que a humilhação, essa humilhação que Jesus passou. Como assim ele se humilhou? Gente, Deus Todo-Poderoso,
ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas se reduziu a uma imagem de servo, carne e osso, sangue, certo? Sujeito às questões da vida, né? A ter que ser obediente. Até isso Jesus precisou se humilhar. Ele precisou caminhar aqui sendo tentado em todas as coisas. E aqui eu quero destacar esse tomar por usurpação. Vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva juntos decidem pecar, qual que era a tentação ali que a serpente despertou em Eva? Ah, Eva, quando você comer dessa fruta, quando você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. Você será poderoso. Essa é a tentação, irmão, de todo pecado. Ser poderoso, né? Satisfazer os desejos da carne, certo? Então, em primeiro lugar, Jesus, ele renuncia à glória celestial. Ele faz uma renúncia. Eu sou plenamente Deus, mas eu me renuncio olha o caráter de Deus se cumprindo aqui. Eu me renuncio a esse poder, a essa glória, a essa minha essência e me reduzo, me esvazio a uma forma humana, ok? Demonstrando o quê? Que Deus é humilde. Essa humildade de Cristo, ela é revelada nessa servidão. Ele está aqui para quê? Para servir. Ele até falou para os seus discípulos, olha, eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus veio, lembra de Abraão, lembra da aula passada? O que foi prometido lá em Isaías, o que foi apresentado é um homem de dores, é um servo que está aparecendo aqui agora. E Deus, e aí completando aqui o que a Bíblia apresenta, essa obediência até a morte. Jesus precisou, e ele sempre declarava, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. A maior demonstração de humildade e amor foi a obediência até a morte de cruz. Ele foi obediente à vontade de Deus, ele foi obediente à vontade de Deus. Olha o que Perlman diz aqui, ó, a cruz é o ápice da humilhação de Cristo, o ponto em que ele se humilhou completamente para realizar a redenção que o Pai planejou. Lembra do conceito da misericórdia e da graça? Está vendo aqui se cumprindo? O Deus perfeito, onipotente, onisciente, onipresente, que criou todas as coisas, o Verbo, motivador de toda a criação, se humilha para morrer. Olha só, Adão e Eva nascem perfeitos para a vida, para gerar vida, para multiplicar, para gerar, para fazer, para descansar no Senhor e na presença. Os descendentes de Adão e Eva, caídos, nascem já com uma herança, a morte. Jesus, então, o que ele vem fazer aqui? Ele nasce para morrer no nosso lugar. Tá vendo que diferença? Como que agora Jesus, ele ressignifica a criação. Ele se torna carne para tirar o propósito que está na mão do homem de morrer para morrer no meu e no seu lugar, porque esse era o plano de Deus. Amém? Então, o que a gente precisa entender, eu e você, de forma mais prática? A humildade, a humilhação de Jesus foi muito mais do que apenas nascer de uma virgem, do que apenas nascer numa manjedoura. Já viu? Eles colocam Jesus sendo humilde porque nasceu numa manjedoura. Gente, mesmo nascendo num palácio, não se compara à humilhação de esvaziar-se de uma glória eterna e infinita para um corpo de morte, igual ao meu e ao seu. Então, aquilo que era a nossa função, morrer, ao nosso merecimento, Jesus, então, age com a graça, fazendo por nós o que nós não
merecíamos. Então, olha o valor que tem a cruz agora. Acho que mudou totalmente, né? Não foi somente um acontecimento, Jesus morreu na pior morte que poderia. Na pior morte, pior humilhação, porque esse é o apontamento para o pecado. É a humilhação, é algo sério, é algo sério. Mas é claro que a encarnação, ela tem esse propósito, viver como um homem perfeito e substituir o homem na cruz. Sabe o que Jesus veio fazer? Para estabelecer um novo modelo, para criar um novo e vivo caminho para mim e para você. Olha só que maravilhoso, que lindo! Ai, pastor, que maravilhoso, é isso mesmo. Viver como homem perfeito é possível? É, mas somente em Cristo Jesus. Isso aponta para mim e para você viver uma vida bonita. Olha o que Hebreus 4,15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus foi tentado, irmão. Você acha que só você que é tentado do que você está sendo tentado? Não. Jesus foi tentado. Se ele venceu, ele disse, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode vencer. O pecado que está te acorrentando há anos, você pode deixá-lo hoje, porque Cristo é o modelo. Ele é aquele que vem para estabelecer realmente um novo modelo, um novo e vivo caminho. Ele viveu sem pecado. Essa substituição do homem na cruz, deixa eu ler aqui 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, o maior propósito da encarnação de Cristo, de fato, é realmente a sua morte na cruz. É substituir toda a humanidade. Toda a humanidade. O plano da redenção, a promessa do Velho Testamento, você lembra que eu te falei? A herança de um testamento não era a morte? A lei não apresenta a morte? O pecado, o salário do pecado não é a morte? Então Jesus vai pagar o preço. Fez sentido agora? Fez sentido? Então, ele fez para quê? Para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. O que isso implica na minha vida, pastor? Que aonde você for, as pessoas vão ver que Deus é justo. Que mesmo você não merecendo, ele salvou você. Já viu aquela história? Pô, o irmãozinho ali, ó, era isso, era aquilo. Era isso, não fazia, era uma vida bagunçada. Hoje virou crente. Hoje está indo para a igreja. Hoje está indo na Imagine toda semana. Está adorando ao Senhor. Está vendo que quase todo culto parece uma conferência. Por quê? Porque temos estrutura? Não, porque você está aqui junto com o nosso Senhor. E é claro, tudo isso se iniciou na morte de Cristo naquela cruz que nos substituiu. Olha o que Gruden define no seu livro. A encarnação de Cristo foi necessária para que ele pudesse viver a vida perfeita que não podíamos viver e morrer a morte substitutiva que precisávamos. Isso aqui eu não sei para você, mas me dá um certo alívio. Porque às vezes a gente olha assim, a gente não é perfeito. Sim, admita, nós não somos perfeitos. Nós somos falhos, limitados, mas aquele que era ilimitado nos garantiu a vitória. Nós temos um advogado para interceder no nosso lugar diante do Pai. Então, em Cristo, Deus fez o impossível se tornar possível. Aqui na nossa igreja a gente tem esse lema que o impossível, irmão, não existe. Não existe. Por quê? Jesus fez isso por mim e por você. Então, o que nós podemos fazer diante disso? Imitar a Cristo, ser imitadores de Cristo. Paulo disse assim o seguinte, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmão, reflita na sua vida. Meus irmãos, você precisa entender isso aqui. Você precisa ser uma imitação
não é uma imitação barata de Cristo. Você é um cristão, irmão, um cristão. Se precisar morrer numa cruz, eu vou morrer, porque Ele já venceu no meu lugar. A minha vida pertence a Ele. Eu trouxe aqui, ó, de novo. Vale a pena ser mártire. Vale a pena ser mártire. Porque para esses aqui valeram. Alguns dos discípulos, os apóstolos, morreram crucificados de cabeça para baixo, decapitados, porque morreram defendendo essa verdade. Cristo morreu no meu lugar e no seu lugar. Você não precisa mais sofrer essa vida em desobediência a Deus. Você pode ser reconciliado com Deus. Então o que nós precisamos fazer? Agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque Ele enviou o seu Filho para tomar o nosso lugar. Admita, irmão, admita, por mais linda que seja a sua família, a sua história, você não tem nada de mérito na sua salvação. O nosso destino já estava selado, o inferno. Mas Jesus se fez pecado no nosso lugar, porque quando Deus ele cria, Ele sempre cria com um propósito. Você tem um propósito, um propósito, certo? Então, sem Cristo, só há um propósito, a morte. Com Cristo, o propósito é Ele, é por Ele, é para Ele, todas as coisas. Então, o que a gente precisa entender diante dessa encarnação de Jesus? Que a encarnação, ela tem uma relação totalmente ligada à nova criação. Parece que, quando eu te falei aqui dos nascimentos, não parece que agora Deus está fazendo nova todas as coisas? Já ouviu essa promessa? Eis que estou fazendo novas todas as coisas. Jesus começa a estabelecer essa nova criação, realmente mostrando para a humanidade agora, quando o Espírito Santo envolve Maria, não é uma essência carnal, porque a Bíblia diz que aqueles que são nascidos da carne são carnais, e os que são nascidos do Espírito são espirituais, são espírito. Então Jesus ele nasce, ele é concebido pelo Espírito. O seu corpo é gerado pelo Espírito. Então aqui a essência é Espírito. Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ah, isso aqui é maravilhoso, é maravilhoso. Lembra João capítulo 3, verso 16? Jesus tinha qual adjetivo? Ele era o unigênito. Depois da cruz, aqui Romanos 8 já é depois da cruz, como que Jesus é agora? O primogênito, o primeiro. Se antes ele era o único, agora ele é o primeiro. Se antes nós tínhamos a imagem do homem pecador, você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 5, nós adquirimos a imagem e a semelhança de Adão. Agora a Bíblia muda o caminho. Vocês foram predestinados, foram chamados para serem conforme a imagem de quem? Do Filho. Do Filho. Do Filho. Então nós somos chamados como muitos irmãos pela palavra. 2 Coríntios 5,17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa palavra eu quero destacar aqui, a palavra nova ou novo. No grego é a palavra kainos. Grava isso. Kainos. Essa palavrinha ela tem um significado muito específico. Talvez quando você lê isso, eis que tudo se fez novo, hoje em Cristo eu sou uma nova criatura, eu aceitei Jesus e a minha vida agora é nova. A Bíblia está dizendo aqui que em Cristo eu sou uma nova criatura. Jesus ele não reformou você. Sabe, tipo assim, você estava tudo velho, aí você foi lá, tomou um banho de loja e agora você está novinho. Não, fez um monte de plástica, não e não. O plano redentor de Deus, o plano eterno de Deus, não foi fazer uma reforma em você. Ele veio para estabelecer algo totalmente novo. Então, kainos, você é kainos. No grego,
é algo nunca visto antes na história. Então, quando Jesus te chamou e você disse sim, algo totalmente inédito aconteceu. Você agora não é somente novo, você é algo totalmente inédito. Entende o valor do sacrifício de Jesus na sua cruz? Então, Jesus ele é esse exemplo para uma nova humanidade. Não uma humanidade baseada na carne, mas baseada no Espírito. Em uma conversa com Nicodemos, lá em João 3, também antes do 16, Jesus está falando com Nicodemos, o mestre da lei, ele fala, olha, para você entender o final da salvação, da redenção, você precisa nascer de novo. É um novo nascimento que está sendo proposto por Jesus, uma nova humanidade. Uma nova humanidade. Olha o que diz Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o poder que ele tem de até submeter a si todas as coisas. Então, qual que é o plano? Restaurar todas as coisas. Agora você não é cidadão dessa terra, você é cidadão dos céus. Então, o padrão não é mais seus pais, não é mais você antigo, não é mais a pessoa que você está olhando no Instagram, ou alguém que você acha bonito, alguém que você admira. Não, o padrão é Jesus. Ele é, e aqui você já aprendeu no nosso curso, ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é o esplendor da revelação. Não há revelação além de Jesus. Se alguém está te apresentando um modelo que não é em Jesus, a Bíblia já diz, considere anátema. Desconsidere isso, irmão. Você precisa olhar para Jesus e não para o homem. E não para o homem. Então você precisa viver de uma maneira nova. Nova. Olha para trás. Na verdade, não olhe para trás. Senão vira estátua de sal. Amém? Então, em segundo lugar aqui, o que você precisa fazer, além de viver de maneira nova, você precisa ter uma esperança, e aí caminhando para a conclusão, na restauração. Por mais que dói, a gente está nesse corpo de sofrimento. Paulo dizia, quem vai me livrar desse corpo de morte? Apesar da gente viver assim, sabe, sendo tentado todo dia a desobedecer a Deus, há uma esperança. Nós seremos restaurados completamente. E aí eu quero já encerrar essa aula aqui, iniciando um conceito para você dentro da redenção. Hoje, nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. As três coisas ao mesmo tempo. Então você já é salvo, você está sendo salvo e você ainda será salvo. Não quero que você fique preocupado porque nós ainda estamos no começo, mas eu quero já iniciar esse conceito. Guarde isso para a aula que vem, para as próximas aulas, porque você vai entender isso aqui. Então Jesus ele veio com esse exemplo perfeito para que eu e você pudéssemos ser perfeitos. A Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. Não é um caráter de Deus? Então, como que a criação anseia? A criação, que a Bíblia diz, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Para a gente encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é filho de Deus? Então, a criação está ansiando pela sua manifestação. Amém? E Cristo veio para nos dar esse livre acesso ao Pai. Que Deus abençoe você, que você possa estar aqui com a gente na próxima aula. E nós estaremos, se assim Deus permitir, para mais uma aula no nome de Jesus. Deus abençoe.